Boa noite, cidadãos da Leste Roleplay. Está começando mais uma edição do Jornal Balanço Geral, trazendo aqui as principais notícias, informações e acontecimentos que marcaram o dia de hoje. Eu sou o Leôncio Selva. Eu sou a Serena Cantarelli. Vamos estar com vocês ao longo dessa edição. Fique ligado, porque aqui a informação chega de primeira mão para vocês. Hoje teve um julgamento inédito, hoje, Cantarelli. Isso mesmo, hoje foi o julgamento mais esperado da semana. Drake contra o Barone, ambos velha guarda no mundo policial. Os mesmos sendo Drake da guarnição da Rota e o e Barone da guarnição GRR, recentemente criada, uma subdivisão. Mas é o seguinte, hoje foi inédito, porque em vez de contra no mundo jurídico e policial, em julgamento sempre tem apenas um que é vítima e que sempre vai ser presa. Mas nesse caso, as duas pessoas foram presas. Tanto o Drake quanto o Barone foram presos pela Polícia Federal. Após que a desembargadora Claudete deu o jurídico final que os dois seriam punidos pelos ambos erros de ambas partes. Teve mais algum detalhe, senhor? Não, eu tenho a Leôncio? informar que a equipe do Balanço Geral, teve entrevistando o réu e a desembargadora. Vocês vão ver as imagens a seguir, tivemos acesso a eles. Porém, nós não conseguimos entrevistar a vítima. Então, não conseguimos entrevistar a vítima porque a gente não sabe todos os detalhes, a gente também não conseguiu chegar ao mesmo, mas a gente está especulando que parece que o jurídico deu uma restrição para ele não dar depoimento para nós. E logo após que acabou o julgamento, os mesmos já foram encaminhados para a Polícia Federal, então a gente não teve tempo. Mas fica Certo, aberto aqui ao Barone, você vem aqui explicar o seu lado da história. certo. Vamos ver as imagens a seguir. Segue a reportagem nesse momento. Voltou. É isso aí, pessoal. Diretamente aqui do Judiciário. Estamos falando agora com o réu, subcomandante da Rota. Ele vai estar explicando mais um pouco da situação dele, como ele está ocorrendo aqui e como ele está se sentindo nesse momento. Doutor Derek, muito obrigado por dar um momento da sua entrevista aqui com nós aqui. Gostaríamos de saber como é que o senhor está lidando sobre esse tipo de situação que está vindo contra a sua pessoa. Positivo. Primeiramente, uma boa noite a todos. Boa noite, Balanço Geral. Sob o comando do Derek se apresentando a todo mundo aqui. E nesse momento estou um pouco apreensivo. Pela primeira vez estou passando por essa situação, onde eu nunca participei de um tipo de audiência, devido à minha postura militar e um ótimo profissional na área do militarismo, né? Estamos aí para uma defesa impecável, onde a advogada montou uma defesa perfeita. E devido a um acontecido aí, estamos aguardando aqui para iniciar, porém sigo apreensivo e também, ao mesmo tempo, confiante. Esse tipo de situação está expondo a Rota em si. O senhor tenha medo do que possa vir a acontecer após o julgamento, se caso não der o positivo para o senhor provando a sua inocência? Na verdade, não, pois todo mundo conhece o padrão da Rota, todos sabem como a gente costuma agir e atuar nas ruas, com diversas GoPros que a gente tem em gravação contra a prova. Então, assim, em relação à Rota mesmo, de fato não vai acontecer nada, devido à confiança que todos têm, principalmente a sociedade em cima da guarnição. Então, posteriormente, dependendo do resultado, a Rota segue intacta perante o acusado Derek. Entendi. Esses crimes que estão sendo impostos ao senhor pelo oficial da GRR Barone, isso procede esse tipo de informação? Para ser sincero, não. Ali foi colocado, né, alguns tipos de artigos na qual querem me prejudicar, devido à minha alta patente e minha performance nas ruas. Ali ocorreu um tipo de desentendimento, um bate-boca um pouco radical, isso aí eu concordo com o senhor. Porém, como todo policial sabe, nas ruas a gente anda bem preparado e esperando do pior e não do melhor, pois nós policiais sofremos muito com preconceito, hostilidade, até mesmo da própria sociedade que liga pra gente quando um telefone é roubado, um carro é roubado. Então, houve ali um bate-boca, algum baixo calão, porém, a princípio, quando eu enxerguei a mesma vindo em direção ao meu QTH, né, minha localização, e o veículo filmado e seguindo a viatura, eu pensei ser uma suspeita faccionada e não ser uma policial paisana, onde ocorreu toda aquela situação chata e também um pouco deselegante e desconfortável para terceiros. É isso aí. Então, doutor Derek, acredito que já vai começar ali seu julgamento ali. Pessoal, agradeço aí seu momento de entrevista e creio que você vai receber outro convite para estar no meu podcast, vai estar explicando melhor sobre o tipo de situação que o senhor está metido nesse tipo de constrangimento, né? Seria um constrangimento Positivo. pro senhor. E eu vou fazer um convite para o senhor para estar no podcast, de frente pro Leôncio, para o senhor estar falando mais à vontade. Positivo, Pode ser? Leôncio. O convite tá aceito, tá bom? Até agradeço pela atenção que vocês têm me dado. E assim que for possível, só me marcar, mandar a data e o local que a gente vai comparecer lá, tá bom? Ok.
É isso aí, pessoal. Vamos seguir mais uma vez o caso aí. Tá acompanhando em brevemente Não, com vai novidades daqui, para vocês Zé. aí. Beleza? Fala que Agradeço. voltou. Boa noite, senhores telespectadores do Balanço Geral. O Leôncio Selva, estamos aqui dando continuidade no julgamento do senhor Baroni e do senhor Derek, cujos são dois policiais que tiveram um desafeto anteriormente. E finalizando o julgamento, estamos aqui diante de mão aqui, notícia de primeira para vocês, com a desembargadora Claudete, a desembargadora do jurídico do Leste Roleplay. Ela vai estar explicando melhor, eu vou estar fazendo umas perguntas para ela. Creio que ela vai responder com bastante sinceridade para esclarecer de fato que realmente aconteceu. Doutora Claudete, muito obrigado por ter essa oportunidade para nós aqui. Gostaríamos de Imagina, boa noite. agradecer grandemente aí a nossa presença aqui. Doutora Claudete, vou fazer uma pergunta para a senhora aqui, que a senhora seja bem específica nas perguntas. A senhora, qual foi o principal ponto elevado ali em consideração para avaliar se a abordagem foi de fato irregular? Pode me explicar? Claro. A abordagem, ela de fato, ela não foi irregular, ok? O policial, ele fez tudo que estava dentro da cabível competência. O que aconteceu foi, a situação acabou saindo um pouco do controle e as pessoas acabaram se exaltando. O mesmo confessa, inclusive, que ele proferiu ameaças, né, em relação ao Baroni. Então, houve um desentendimento muito grande, mas o procedimento em si, ele não deve ser com truculência daquela forma, aquilo eu discordo, né, por isso mesmo que foi solicitado um acompanhamento psicológico do mesmo, mas o procedimento em si, ele não foi irregular. Entendi. Doutora Colette, como a justiça analisa um caso que a autoridade policial exercita contra outro colega de farda? Infelizmente, né, não é uma coisa que a gente gosta de ver no dia a dia, mas nós somos bem parciais em relação à decisão e a gente vai analisar todos os fatos e todas as provas apresentadas. Às vezes tem um lado certo e o outro não, e às vezes ambos os lados podem estar fora do padrão, né, com alguma irregularidade, assim como aconteceu. Entendi. A senhora acredita que houve um abuso de poder nessa abordagem? Eu acredito que abuso de poder não. Foi aquilo que eu falei. Houve uma abordagem um pouco mais ríspida, mas não necessariamente que tenha caracterizado um abuso de Eu achei que poder. ele não ia ser preso. Certo. Esse tipo de situação é comum chegar aqui no tribunal, tratar-se de um caso ou se trata de um caso excepcional? Perdão, pode repetir a pergunta? Certo. Gostaríamos de saber se esse tipo de situação é comum chegar no tribunal ou trata de um caso excepcional? Não. Esse tipo de situação ele é bem comum. É comum de acontecer? Sim. Houve diferença no tratamento jurídico aí, do caso ali pelo fato de os envolvidos serem policiais ou não? Negativo. O jurídico sempre age com imparcialidade, independente dos lados. Entendi. Na sua visão, como esse julgamento pode impactar a relação interna dentro da corporação policial? Eu acredito que esse julgamento ele foi esclarecedor em relação à conduta policial em relação ao estresse, né? Então, nós percebemos que um estresse excessivo, uma carga de trabalho excessiva, eu acredito que se propor, junto com o Hospital da Cidade, um acompanhamento psicológico para esses policiais, vai acabar melhorando também, né, a qualidade do atendimento deles em relação ao cidadão, das abordagens, menos estresse, até mesmo a qualidade de vida dos mesmos. Claro que aconteceu entre duas corporações, a gente não vê isso, não é muito comum acontecer, né? Mas quando acontece, infelizmente a gente tem que seguir com toda a imparcialidade, a gente não escolhe um lado de maneira nenhuma, mas as pessoas têm que entender que aquilo foi muito mais pessoal do que a relação entre as guarnições. Então, policiais eles mudam de guarnições, eles podem ir para outras corporações, eles podem também sair das corporações e irem para outros ramos, como o jornal, o jurídico. As pessoas têm que entender que aquilo que acontece no pessoal não deve afetar num todo no trabalho, principalmente nas relações em relação às guarnições. Entendi. A senhora por isso quer dizer quais as provas foram mais determinantes ali para sustentar a decisão do tribunal? Pode não. Certo. Primeiramente, todo o vídeo analisado em relação às GoPros e todo a sustentação em relação à defesa e em relação à promotoria. Né? Então, tudo isso foi levado em consideração, todas as argumentações aqui também nesse tribunal foram levadas em consideração.
Entendi. A senhora considera que houve uma falha de conduta individual ali, um reflexo do problema institucional? Perdão, doutor, pode repetir a pergunta? Sim, eu quero saber se a senhora considera que houve uma falha de conduta ali individual ou um reflexo de um problema institucional. Eu acredito que foi uma falha individual. Não acredito que tenham falhas institucionais em relação ao treinamento da polícia. Acho que as pessoas são muito bem capacitadas. Eu acho que vai mais do individual, do estresse, né, realmente envolvendo aquela pessoa. Cada ser humano é um ser humano diferente. Tá? Qual é a mensagem esse julgamento passa para a sociedade sobre a conduta dos policiais? Que é necessário, né, que esse policial também seja visto, que ele também seja acompanhado, que ele também tenha acolhimento. Então, é importante, né, se assim a cidade desejar, se assim as guarnições concordarem, eles fazerem um acompanhamento mesmo psicológico, nem que seja um periódico, uma vez a semana, uma vez ao mês, para poder avaliar como está a saúde mental desse policial. Né? Então, eu acredito que foi muito considerado em relação à saúde mental. As pessoas, elas tiveram ali os seus pontos de vista, elas tiveram ali as suas justificativas, elas tiveram ali o seu momento de defesa, né, o seu momento de sustentação em relação àquilo que estava acontecendo, toda a situação, mas eu acredito que a mensagem mais clara e mais importante mesmo é em relação à saúde mental. Entendi. A senhora sabe me informar se há risco desse caso gerar aquela tensão entre os próprios policiais ali dentro de cada corporação ali? Há um conflito entre corporações? Não, negativo. Foi aquilo que eu falei. Isso foi mais pessoal do que um conflito Institucional. entre as guarnições. Então, Entendi, acredito que não. entendi. Doutora Cléia, gostaríamos de agradecer por esse momento que a senhora está anotando aqui, por essa oportunidade grandemente. Agradeço diante de mão todo o jurídico aqui, a qual estão trabalhando com seriedade e fazendo justiça acontecer. Agradecemos, gostaria de fazer um convite e a senhora confirmar esse convite em mídia nacional para a senhora estar de frente com o Dr. Leôncio Selva, no podcast. A senhora gostaria de confirmar sua vossa presença? Claro, doutor, eu confirmo sim. Ok. Então, muito obrigado mais uma vez. É isso aí. Imagina. Em breve, pessoal do Balanço Geral, continuamos aí acompanhando esse caso aí, trataremos nossas novas informações. Em breve, com vocês aí. Eu sou o repórter Leôncio Selva, com imagem de Lalau Benoco, diretamente para o Jornal da Cidade. Tenham uma boa noite, até a próxima.